na chave do sucesso de hoje, o meu bate-papo é com Corina Lessa, fundadora e broker da Tampa Bay Key Real Estate. Olá, Corina, tudo bem? Olá, Vanessa, tudo bem e você? Tudo ótimo. Corina, é um prazer falar com você desse lugar que eu digo que é um dos lugares mais bonitos que nós temos na Flórida. Tampa tem vários diferenciais, nós vamos falar a respeito disso, mas eu queria, antes de falarmos a respeito de mercado imobiliário, contar um pouquinho da sua história, Corina. Foi um programa de intercâmbio. Minha mãe achou que na época era muito importante que todos os filhos, não fui só eu, todos os filhos fizessem um programa de intercâmbio para que nós aprendêssemos o inglês com fluência, que tivéssemos essa vivência no exterior. Então, eu morei em Memphis, no Tennessee. Foi a minha primeira experiência morando por aproximadamente um ano. Eu morei quando tinha 17 anos. Foi a minha primeira vivência nos Estados Unidos. E eu acho que dessa vez foi plantada a sementinha, o amor pelos Estados Unidos. E sempre fiquei com aquilo na minha cabeça. Voltei para o Brasil, fiz faculdade. E logo que eu estava me formando, estava naquela fase do que fazer agora, não tinha ainda me encontrado, não tinha nada que me prendesse ao Brasil. Acabei tendo uma oportunidade para fazer uma visita, participei de um evento, conheci as pessoas certas na hora certa e acabei recebendo uma oferta de trabalho aqui em Tampa já, 22 anos atrás, e desde então eu moro aqui, sempre em Tampa. Eu tive um momento dessas 2 décadas em que eu voltei para o Brasil, na época da crise de 2008, mas fiquei 2 anos e pouquinho no Brasil, logo retornei e estou aqui desde então. Você se formou em São Paulo? Você morava em São Paulo até então? Uhum. De São Paulo? Sempre morei em São Paulo capital, e na época eu fiz 2 faculdades. Isso, qual foi? Eu estudei letras, latim e português, na Universidade de São Paulo, na USP. E à noite, eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, uma pela manhã e uma noite. À noite eu estudei hotelaria e administração hoteleira. Nossa, e aí depois esse convite para ir embora definitivamente para os Estados Unidos, foi para trabalhar nessas áreas, Corina? Foi mais ou menos. Eu sempre gostei muito de turismo, de línguas, de viagens, teve sempre muito a ver comigo. E então eu quis estudar hotelaria. Eu lembro que quando eu tinha meus 17 anos eu fui até conversar com um tio meu, que eu tenho como uma das pessoas um dos meus mentores. Eu falei para ele: tio, eu quero estudar na Suíça, eu vou estudar hotelaria na melhor faculdade de hotelaria do mundo. Esse era o meu sonho na época. Mas, enfim, eu tinha que trabalhar com o que eu tinha ali disponível. Então, na época, eu fiz a faculdade em São Paulo de hotelaria. E logo que eu vim para passear, eu vim para fazer umas visitas nos Estados Unidos, conversando com o dono de uma agência de viagens, ele me ofereceu um trabalho e disse: poxa, você tem um perfil, você gosta de viagem, você mexe no computador bem, fala mais de uma língua, seria uma pessoa interessante para o time. Na época, eu estou falando da época em que a gente de viagem escrevia o PTA, mandava o fax de viagem. Isso, gente, o PTA, meu Deus! Que loucura! Naquela época, as pessoas iam pessoalmente, preenchiam um papel com cartão de crédito, não era nada eletrônico. Nada. Eu tô falando, enfim, de 15 anos atrás. E na época, inclusive, a população brasileira, então, era muito pequena, então acabei conhecendo todo mundo, porque as pessoas iam lá para fazer diversas coisas, além de comprar passagem aérea, para alugar VHS, para assistir novela brasileira, comprar cartão que é completamente obsoleto. Uma pessoa da geração Z não sabe nem do que eu estou falando. Mas na época era muito importante e necessário. Eles precisavam de uma mão de obra que falasse português e inglês. E aí foi algo que eu nunca pensei que fosse durar tanto tempo, mas eu fiquei 10 anos trabalhando nessa agência de viagens. E é interessante porque, querendo ou não, acaba realizando sonhos das pessoas também, né? Uma viagem,
Porque uma viagem é uma realização de um sonho para muita gente. E falando em sonhos, Corina, como foi essa virada de chave para você para o mercado imobiliário? Bom, na época em que eu decidi mudar de carreira, foi uma época em que, obviamente, o papel do agente de viagens, ou a emissão de passagens aéreas, a programação, tudo isso já estava muito mais disseminado na internet. Já era possível, na época, as pessoas poderem fazer tudo sozinhas, então a gente começou a ter uma grande concorrência, não fazia mais tanto sentido, pelo menos aquele trabalho específico que eu fazia. Então eu já estava pensando o que eu poderia fazer. A empresa era pequena, familiar, acima de mim eram apenas os donos, então não tinha muito espaço para crescimento, então comecei a abrir os horizontes. Eu tinha acabado de me casar, estávamos pensando em comprar um imóvel, e aí foi quando, na época, o meu ex-marido disse: poxa, mas por que você não tira a licença para poder fazer a venda de imóveis? Você nos ajuda a comprar a casa, já que não conhecemos nenhum brasileiro que possa nos ajudar nesse momento. Claro que existiam centenas de milhares de corretores americanos na época, mas Tampa tinha uma população brasileira muito pequena. E ele pensou: poxa, você justamente tem a ver com o que você falou, você já trabalha com vendas, já trabalha com grandes investimentos das pessoas, com sonhos, com planejamento, você só vai mudar de produto, você só vai agora vender casa em vez de vender passagem aérea. E eu adoro estudar, tô sempre me desafiando, então eu disse: bom, vou tirar a licença. Achei que ia ser algo um pouco mais complicado, porque de fato tem uma fama de ser muito difícil tirar essa licença, mas eu logo achei que seria uma boa, então foi assim a mudança. Eu fiquei depois que eu me licenciei eu dei 1 ano de aviso prévio para as pessoas que eram as donas da agência de viagem. Eu disse: olha, eu vou migrar de carreira, vou dar esse tempo para a gente poder fazer essa transação. E aí, desde então, eu saí da agência definitivamente e comecei a trabalhar só com o mercado imobiliário. E há 10 anos que agora eu estou no mercado imobiliário. E como foi a sua primeira venda? Bom, a minha primeira venda foi para mim mesma, que foi a minha cobaia. Você mesmo tentando se convencer que aquilo era um bom negócio. Foi uma ótima experiência. Foi muito bom, foi um excelente aprendizado, obviamente. E eu acho que foi excelente eu ter feito essa primeira venda para mim, porque eu não me sentiria tão confiante de que eu sabia do mínimo necessário para representar alguém. Eu acho que qualquer corretor de imóveis deveria fazer a mesma coisa, né? Você está disposto a cobrar por um serviço para poder ajudar na transação, que é, na maioria das vezes, a maior transação financeira da vida de uma pessoa, é uma grande responsabilidade, que seja, pelo menos, a minha. Então, a experiência primeira, e foi isso que eu levei como aprendizado. Então, dali eu me senti muito mais preparada para poder representar outras pessoas. Não, isso que você falou é de fundamental importância. Você ter a experiência, realmente como se faz todo esse processo do financiamento, do mortgage, da escolha da casa, enfim, se é necessário montar uma empresa. Então, quando você passa por toda essa experiência, para você transbordar isso para um cliente, dizer para ele: olha, você fez um caminho e essa experiência te trouxe um know-how que te deu toda esse fundamento hoje para que você tocasse esse negócio, e realmente o negócio da sua vida, e se tornou o grande negócio da sua vida. Com certeza, com certeza. E é algo que eu sinto muito prazer, muita responsabilidade, eu adoro fazer. E é interessante porque cada cliente, ele é específico, ele é diferente. Cada um vem com uma demanda diferente. E quando nós falamos a respeito de Tampa, quando você pensa no mercado, eu vou comprar um imóvel nos Estados Unidos. Normalmente a pessoa já vai com o endereço certo, Orlando ou Miami.
Agora, quando você foge um pouco dessa zona de conforto e pensa um pouco além, como é o caso de Tampa Bay, quem conhece, isso que eu falei, eu conhecia e eu digo, eu investiria por vários motivos. E é isso que eu quero que você fale hoje para os nossos telespectadores. O que é Tampa Bay hoje? O que o mercado imobiliário pujante dessa cidade, que é uma cidade encantadora, super moderna, com bons restaurantes, lugares aconchegantes. Enfim, fale um pouquinho para a gente a respeito do mercado imobiliário de Tampa. Bom, Tampa, como você disse, Vanessa, é um lugar menos conhecido por brasileiros. E é natural do ser humano se sentir à vontade, confortável, especialmente quando se trata de investimentos, fazer seja algum produto, algum serviço, algum tipo de investimento em algo que ele conhece. Então, Orlando e Miami primeiramente, depois Orlando, há décadas, as próprias cidades fazem um trabalho muito grande de divulgação em outros países. Então, o brasileiro, quando viaja para a Flórida, ele tradicionalmente viaja para Miami e Orlando, então conhece a região quando ele está visitando, quando turista. Ele tem uma ótima experiência, então quando ele é apresentado uma opção de investimento nessas áreas, ele se sente tranquilo, porque ele enxerga o valor, ele conhece, ele já vivenciou tudo aquilo. Tampa não é melhor ou pior do que nenhuma das duas, é diferente. Eu costumo dizer que Tampa é um pouco um híbrido entre Miami e Orlando, porque nós temos as praias que Miami tem e Orlando não tem. Nós temos um pouco dos parques que Orlando tem, o Busch Gardens, o Islands of Adventure, tem alguns, o Adventure Islands, eu nem sei qual é o nome, eu sempre confundo esses dois, mas o Busch Gardens é um dos principais parques de diversão aqui do estado da Flórida, e é isso que, inclusive, eu acredito que a maioria dos brasileiros associam Tampa a esse parque, mas Tampa é uma região metropolitana com o PIB, que é o segundo maior da Flórida, e uma população de mais de 3 milhões de habitantes, que é também a segunda maior população da Flórida. Então, quando pensamos em investimentos, pensamos em demografia, em população e PIB. O que é interessante sobre o PIB de Tampa? Ele, além de ser o segundo maior da Flórida, ficando atrás de Miami apenas, Orlando está em terceiro lugar, em região metropolitana, é uma economia muito diversificada. Nós temos um hub financeiro muito grande, bancos como Citibank, JP Morgan Chase, Raymond James possuem grandes escritórios corporativos na região. Nós temos a parte do turismo, obviamente, que tem a ver com as praias, a praia de Clearwater, a praia de St. Pete, elas são sempre praias nomeadas e consideradas as melhores dos Estados Unidos. Nós temos a MacDill, que é uma Air Force Base, é uma base aérea militar americana, uma das mais importantes dos Estados Unidos, porque é daqui que é feita toda a operação do Oriente Médio, então toda a parte de segurança, defesa dos Estados Unidos, tecnologia, está aqui, está bem aqui no nosso quintal. Nós temos também muitas empresas em TI, nós temos um porto, o Porto de Tampa. Tampa é uma cidade portuária, então nós temos toda essa parte de logística. Por exemplo, aqui nós temos muito petróleo, fertilizantes, muitas coisas importantes para a economia da Flórida, e isso faz com que, então, esse conjunto de situações econômicas faz com que nós tenhamos uma economia diversificada, o que é muito interessante da perspectiva de investimento, porque nós temos empregos, nós temos crescimento demográfico, e numa situação de crise, por exemplo, o fato de você não estar tão dependente de um setor econômico faz que você tenha justamente essa pujança e esse conforto de que se de um lado apertou, o outro ele pode compensar. Então, no Covid, por exemplo, quando nós tivemos a pandemia, economias muito focadas em turismo sofreram mais do que outras que têm uma diversidade. Então, eu acho que isso faz com que Tampa seja um grande diferencial
em relação a outras regiões metropolitanas aqui da Flórida. E é interessante também colocarmos o fato da migração interna, como o caso de pessoas de Nova York, Califórnia, Illinois, enfim, vários estados americanos que buscam Tampa para residir. E quando nós falamos a respeito dessa imigração de investidores estrangeiros, a gente também tem um nicho bastante expressivo de canadenses, europeus e também brasileiros. É isso, Corina? Brasileiros em quantidade muito menor do que europeus e canadenses. Canadenses definitivamente a maioria dos investidores, 20% dos investidores internacionais são canadenses, e aí nós temos muitos franceses, ingleses, alemães e argentinos, colombianos, alguns países da América do Sul. O Brasil ainda está chegando e a nossa imobiliária tem ajudado a aumentar a quantidade de brasileiros que investem e se mudam aqui para morar em Tampa. Agora, os tipos de imóveis de destaque que você poderia falar para a gente, quais são os imóveis que mais eles procuram? São casas, são apartamentos, imóveis também comerciais? Fale um pouquinho a respeito destes segmentos que eles procuram. Bom, os brasileiros, a minha experiência é que a grande maioria dos brasileiros querem casas novas, construção nova, em áreas que possuem uma boa infraestrutura, escolas boas, que já tem um comércio já estabelecido. Essa é a minha experiência com o brasileiro. Ele está um pouco menos preocupado com a questão de localização. Ele quer estar bem localizado, obviamente, fácil acesso às rodovias que te levam para o centro da cidade, que te levam para a praia, que te levam para o aeroporto, mas o mais importante é estar num bairro planejado, bonito, seguro e que tenha construção nova. Agora, isso é do brasileiro, depende muito quem é que está pensando em questão de investimento. O canadense, por exemplo, ele está muito mais focado em comprar algo na beira da praia, um apartamento. A maioria deles, inclusive, são antigos, ele não está tão preocupado com a questão de ser novo. O que ele quer mesmo é ter uma segunda casa, uma casa que ele possa passar as férias, que ele possa passar o inverno e que seja de fácil manutenção. Então, vai depender muito do objetivo da pessoa e desse background, desse histórico, né? Daí se vê a diferença entre brasileiro e canadense. Corina, eu acho que é uma curiosidade que muitas pessoas devem ter, principalmente quem está nos assistindo. Nós falamos a respeito de mercados imobiliários pujantes, como o de Miami, como o de Orlando, mas e valores também. Então, por exemplo, apartamentos de Miami, em downtown Miami, ou até mesmo ali na Brickell, são apartamentos de alto valor, pequenos, vamos falar relativamente menores, mas de alto valor. Em Orlando, você já tem casas grandes, com valores aproximados, mas em Tampa, quais são os valores, a média de valores hoje de casas residenciais em Tampa, uma média, só para termos uma noção de mercado? Bom, a média, eu vou dar minha opinião pessoal, a média de valores não significa nada, porque você vai pegar o menor valor, o maior valor e vai encontrar no meio do caminho que pode não ser o que vai, enfim, o que vai determinar uma pessoa se ela consegue comprar o que ela quer ou não. Mas, para responder a tua pergunta, a média está muito parecida com a média do estado da Flórida, por volta de $420 mil, Legal. Uma casa de 3 quartos e 2 banheiros. Mas quando a gente fala, por exemplo, de apartamentos, se a gente estiver falando de downtown, centro da cidade de St. Pete ou Tampa, um prédio novo sendo construído, um apartamento hoje vai sair por volta de $800 mil, $1 milhão, um quarto. Agora é possível encontrar um prédio de 1960, na beira da praia, antigo, também pequenininho, mas que você consiga comprar por volta de $400, $500 mil, se for bem pé na areia, mas vai ser algo muito mais antigo. Então, vai depender muito do tipo do imóvel e da localização do imóvel, sem dúvida. Agora é interessante isso, porque ela falando esses valores, nos vem à mente, quem conhece Tampa fala, uau, vou começar a olhar Tampa realmente com
mais atenção, porque é um lugar belíssimo, lindo para se viver. E é isso que eu queria entender, Corina, a qualidade de vida em Tampa. E outra coisa que se fala muito, nós temos ali, na saída de Orlando para Tampa, vamos colocar em torno de 1 hora, super perto, 1h30, e já falam da possibilidade quase de uma junção de Orlando e Tampa, aproximadamente ali. O que você vê e como você enxerga esse mercado? Entre Orlando e Tampa, no caminho da I-4, que é a estrada que conecta as duas cidades, nós temos a cidade de Lakeland, que é uma cidade relativamente grande, onde está o Publix, o supermercado mais conhecido da Flórida, onde eles têm o headquarters, então há muito emprego em volta dessa indústria do supermercado. Eu acredito que a distância vai ficar cada vez menor, especialmente se nós tivermos o trem, o Brightline, que sai do sul da Flórida, já vai até Orlando. Eles estão conversando novamente com Tampa para verificar a oportunidade de continuar até Tampa. Então, se isso acontecer, eu acho que essa distância vai ficar cada vez menor. Agora, em contrapartida, nós temos um crescimento muito focado na vida dependente do carro. E o que nós vemos de obras de expansão de estradas, grandes avenidas, hoje, especialmente depois do que nós vivemos após a pandemia em termos de crescimento populacional, o que está acontecendo é para tentar diminuir um pouco o problema que já existe, não é para preparar para o crescimento. Então, ao mesmo tempo que eu acho que nós veremos essas distâncias encurtando, de certo modo, o trânsito, eu não vejo como melhorando de jeito nenhum, acho que ele só vai piorar. E isso é algo que todas as cidades sofrem, já que não existe muito investimento em transporte público aqui na Flórida, de modo geral. Então, a gente vai vivendo esse balanço entre o crescimento das regiões e essa proximidade que vai acontecendo, mas ao mesmo tempo o trânsito faz com que o tempo percorrido seja mais longo do que mesmo com as distâncias sendo mais curtas. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando. Faz sentido, sim. E a qualidade de vida, Corina? Me fale um pouco a respeito da qualidade de vida em Tampa. Por exemplo, vida noturna, saúde, enfim, quando nós já falamos a respeito das escolas, mas a qualidade de vida, quem mora em Tampa? O que eu acho interessante em Tampa é que uma pessoa pode escolher o estilo de vida que ela quiser em termos de por exemplo, uma vida mais boêmia num bairro mais antigo, histórico. Ela pode ter uma vida praiana, costeira, ela pode ter uma vida urbana, ela pode ter uma vida típica de subúrbio americano para poder andar de carrinho de golfe entre os condomínios para a escola. Então, um estilo de vida equestre, nós temos várias áreas com grandes fazendas e áreas, então é possível escolher um estilo de vida e vivê-lo aqui dentro da região de Tampa Bay. O que eu acho que é o mais interessante é o fato de nós termos muitas atividades que possam ser feitas ao ar livre. Então, viva você perto da água, então obviamente você tem ali o acesso à praia. Se você viver na Bahia, você tem o acesso às passarelas, à vista da água, acesso da água, pegar um barco, isso aí pelo Golfo do México. Onde eu moro, por exemplo, que é uma área extremamente urbana, tem muitas passarelas, eu posso sair de bicicleta, eu posso sair caminhando por aqui, tem muitos restaurantes e lojinhas e coisas que é possível fazer em não muitos lugares da Flórida. Aqui a gente é muito dependente do carro, mas aqui a gente tem, por exemplo, o bondinho, que nos leva para as regiões mais históricas. Então, nessas áreas históricas também nós temos algumas áreas onde há muitos clubes noturnos, então tem um pouquinho de tudo para todo mundo. Eu acho que Tampa é muito eclética e eu acho que é isso que atrai muita gente, é isso que me atraiu. Eu, às vezes,
tô estressada, quero ir pra praia, às vezes eu faço uma caminhada e já tô na Bahia, dá para sair pela água, a gente tem um aeroporto também sensacional, obviamente ele é menor do que o de Miami e o de Orlando, mas é um aeroporto com estrutura sensacional, voos internacionais, então eu acho que o estilo de vida em Tampa dá para favorecer todo mundo. Mas olha, para você que ficou interessado, nós temos uma casa aqui que eu gostaria de mostrar, que a Corina nos enviou, que é fantástica. Corina, vamos dar uma olhada? Eu tô com ela aberta aqui. É uma casa belíssima, com piscina. Eu tô vendo a... Fale um pouquinho a respeito dessa casa pra gente. Bem arborizada. Sim. Belíssima. Essa casa eu escolhi, nós temos algumas que estão à venda, mas essa eu escolhi porque eu acho que ela é especial. Primeiro que ela tem um terrenão, é 1 acre de terreno, então você nem enxerga o vizinho do teu lado. Tem muita gente que hoje dá valor à privacidade, por diversos motivos. Então é um condomínio fechado, seguro, é um terreno enorme, super privativo. Então para quem tem cachorro, para quem gosta de receber, o que ela tem de mais especial é que ela tem uma quadra de vôlei de areia, uma quadra que dá para fazer beach tênis. Então eu vejo hoje esse movimento do beach tênis, especialmente entre os brasileiros. É por isso que eu escolhi essa casa para mostrar para vocês. Ela é uma casa térrea, um pé direito alto, super iluminada. Ela tem 5 quartos, piscina, uma área para churrasqueira e o mais interessante e o maior diferencial, na minha opinião, é que ela está dentro de um condomínio onde há uma rampa para barco. E você pode pegar o teu barco que cabe dentro da garagem, ou você pode pegar o teu jet ski, sair pela rampa do rio Float e você vai para o Golfo do México. Então dá para você sair da tua casa e ir até a praia de Clearwater. Nossa. De barco. Uau! Então é um grande diferencial. E é um valor super agressivo, porque nós precisamos vender com rapidez, e é por isso que eu quis apresentá-la para vocês. Gente, essa casa, assim, ela está fantástica. A área de lazer dela é maravilhosa. A piscina, como você comentou, essa quadra de beach tênis, ela é todinha arborizada. E é legal aqui a gente mostrar também, como você comentou, essa saída para o barco, porque às vezes você pega uma construção de uma casa, ela tem até a possibilidade de ter saída, como acontece muitas vezes em Orlando, mas ela não tem a aprovação, você tem que ir na prefeitura, é uma confusão danada. E aqui já tem tudo isso embutido, você já pode pegar seu barco, já pode sair. E Clearwater, gente, é uma das praias mais bonitas, você que conhece, sabe do que eu estou dizendo. E olha, prepare o óculos, porque é a areia mais branca que eu já vi em toda a minha vida. Um mar azul que é maravilhoso, uma cidade gostosa, né, Corina? E assim, se você for, dá para ir, gente, se dá para ir para Clearwater com o seu próprio barco, isso chama-se qualidade de vida. Que eu acredito, Corina, que é o que as pessoas estão buscando hoje. Nós tivemos, infelizmente, depois do Covid, eu acho que as pessoas buscam isso. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã, então nós temos que aproveitar o dia hoje. Nós temos que buscar a nossa felicidade agora, não dá mais para esperar. Então, se você tem que fazer uma aquisição, compre hoje, não deixe para amanhã o seu sonho. Amanhã, às vezes, pode não chegar, então aproveite o seu dia hoje. Olha, essa casa que nós mostramos, os contatos da Corina estão aqui na tela. Entre em contato com ela. Você pode fazer uma visita nessa casa, agendada, né, Corina? Pode fazer também. Sim, claro. Você que está no Brasil pode fazer uma videoconferência com a Corina. Gente, ela é isso que você está vendo aqui, não é diferente não. Toda essa simpatia, esse sorriso largo, sabe que é aquela pessoa que você conversa 5 minutos e a vontade é já tomar um vinho com ela e dizer, vamos lá, gostei, já quero fechar, não preciso nem ir. E os trâmites, que muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Por isso a importância de você ter alguém que tenha toda essa legalidade, também essa capacidade para caminhar com você em todo esse processo, seja no financiamento, seja através de um mortgage, enfim, toda a documentação que é possível, não é, Corina? A pessoa estando em outro país, comprar uma casa como essa, com você aí nos Estados Unidos. Sim, com certeza. Hoje há
muitas facilidades, quase tudo feito online mesmo. Eu sempre recomendo que as pessoas venham, conheçam, mas até o nosso próprio negócio foi montado e cresceu a partir dos vídeos que nós fazemos no YouTube. Eu acho que isso ajuda bastante para quem decide comprar à distância, mas esse é o nosso feijão com arroz, é o que a gente está acostumado a fazer há 10 anos. Gente, falando em vídeos, eu vou até sugerir que você siga a Corina também no Instagram, porque eu falo que eu amo os vídeos dela, sabe? Porque ela dá muitas dicas. Além de mercado imobiliário, ela dá dicas de tudo que você pensar. Você vai ali no Instagram dela, você vai se divertir um monte. É isso que eu te falei. Quando as pessoas fazem o que amam e fazem de coração, o resultado é certo. Falando em resultado, Corina, qual foi a chave do sucesso para você? Eu acredito que foi ter encontrado a parceira certa. Eu tenho uma sócia incrível, que nos completamos, somos completamente diferentes fisicamente e da maneira que pensamos. E eu acho que eu tive muita sorte nessa sociedade. Isso, sem dúvida, foi, obviamente, além de todo o trabalho árduo que nós tivemos, algo que eu sou muito grata e foi diferencial para mim desde o início. Bom, hoje a Corina falou a respeito de Tampa Bay, mas a Corina volta no nosso programa porque nosso próximo bate-papo, né, Corina, vai ser sobre Portugal, porque vocês também têm uma extensão em Portugal. Sim. Eu tenho a nacionalidade portuguesa também, sempre tive um grande interesse e uma paixão por Portugal. Apareceu uma oportunidade de aprender mais sobre o mercado imobiliário de lá e tenho estado envolvida já há alguns anos e, enfim, vamos falar sobre isso. Esse é o nosso próximo programa, mas eu vou te dizer, eu vou comentar com a Corina aqui agora, que eu acho que essa extensão da imobiliária para Portugal vem muito aí da sua veia de turismo, viu? Dessas suas, da sua paixão pelo turismo também. Com certeza. E olha, gente, vamos provocar a Corina, quem sabe futuramente vamos ter também uma imobiliária dela também no Brasil, viu, Corina? Para fazer essa ponte. Tá nos planos, quem sabe, mas tá nos planos. Corina, eu adorei o nosso bate-papo. É isso que eu falei, gente. A Corina é esse sorriso aberto, sabe aquele atendimento gostoso, aquilo que você se sente em casa, aquela pessoa que 3 minutos conversando parece que já é sua amiga de infância. Isso a gente só tem com quem realmente fala e transborda com o coração. Tudo que ela faz é com paixão, com amor, com essa alegria. É isso que eu falei. No Instagram dela, pode seguir. Você vai perceber exatamente tudo isso que eu estou falando. Corina, eu quero te agradecer. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu acho que hoje as pessoas tiveram a condição de conhecer um pouquinho mais a respeito de Tampa Bay, porque falamos tanto a respeito de Orlando, de Miami, mas Tampa, gente, tem o seu charme, tem o seu encanto e tendo a Corina para nos atender facilita muito. Corina, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Vanessa. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo grande para você. Beijo. Tchau. Gente, hoje eu fico por aqui. Esse foi a nossa chave do sucesso hoje com a Corina, direto de Tampa Bay. A gente se vê no próximo programa.